Boa noite todo mundo, boa noite gente, prazer estar aí com vocês de novo para mais um vídeo. E vamos continuando falando aí das eleições e da semana que está antecedendo o pleito e do andamento das coisas. Quer dizer, a coisa está muito atribulada, as narrativas golpistas continuam a todo vapor aí. Os incidentes vão tendo ações e contrações em cima dos acontecimentos, né? E você percebe que o bolsonarismo acuado, né, diante de uma derrota premente aí, já está numa condição de desespero, e vão surgindo outras, parece que micro golpes assim, né, nas eleitorais, para tentar de alguma forma trazer alguma legitimidade para o discurso da narrativa golpista dos bolsonaristas, né? Bom, o que eu gostaria de assim, trabalhar um pouquinho desse vídeo, desculpa, tremer um pouco aqui, é a questão principalmente a questão, eu até coloquei aqui uma pintura minha, vou começar a mostrar umas pinturas no vídeo aqui, que tem muito a ver assim com esses momentos todos aí, muitas delas, né? Essa pintura aqui é o The Plant. O que é o The Plant? É uma criatura que está nessa terra árida aqui, ó, e só ele tá desenvolto, né? Tá evoluído e alguma coisa assim, evoluído no modo de dizer, crescido, né? Só ele demonstra uma forma de manutenção de vida. O resto está tudo morto, né? E essa criatura que tudo fica observando, né? É controladora, mesquinha, né? Que quer tudo para ela, que quer abarcar tudo que tem em volta, vaidosa, egocêntrica, narcisista. É aqui. Esse The Plant é a planta. É aquela única planta que consegue ficar viva numa terra árida, devastada, né? Um meio ambiente devastado. Um The Plant. E eu queria falar de dois The Plants, né? Que a gente tem, e que eles têm uma quantidade de coincidências, que na verdade não são coincidências, né? Mas são características muito próximas, e muitas vezes um deles costuma tratar o outro até como o seu algoz, né? E a gente percebe que, na verdade, depois você faz uma análise mais profunda, baseado em alguns estudos que eu fiz, aí, inclusive você vendo umas reportagens que também tiveram da BBC, que trabalhou bastante em cima disso também, que foi bem interessante, e que esses dois The Plants aí, não é o Robert Plant, esse daí trabalhou pro bem, trabalhou para energia positiva. Esses The Plants que eu estou falando aqui, eles trabalham para energia negativa, né, das coisas. E esses The Plants, no caso, um deles é o Bolsonaro, figura carimbadíssima, né? E uma outra figura carimbada também, que era o Hugo Chávez, né? O líder supremo venezuelano lá. Bom, daí o que eu posso estar... Algumas pessoas podem falar, mas você está doido? Você vai falar que o Hugo Chávez tem a ver com o Bolsonaro? Totalmente. O Hugo Chávez tem totalmente a ver com o Bolsonaro. E o Bolsonaro tem totalmente a ver com o Hugo Chávez. E no primeiro momento parecia uma coisa meio esdrúxula, né? Você pensar dessa forma, embora os dois tenham assim, pretensões ditatoriais, quer dizer, um realmente transformou o seu governo numa ditadura, embora num primeiro momento
tentou e não conseguiu, mas depois ele conseguiu botar e depois até estruturar um herdeiro, né, que seria o Nicolás Maduro. Então, o que você percebe, né, das características? Bom, são ditadores e tal. E se você for ver um estudo que foi feito, acho que vários pesquisadores trabalham em cima disso, né? Estava lendo que até pesquisadores de Harvard, pesquisadores de universidades nos Estados Unidos, outras além de Harvard, e no México também, e do John Hopkins Hospital também, vários pesquisadores do mundo, né, trabalharam em algumas pesquisas sobre essas duas figuras, assim, e algumas das características dessas duas figuras, e eles são muito mais próximos do que a gente pode imaginar, né? É até curioso, inclusive, que assim, os paralelos que eles fizeram, por exemplo, o Hugo Chávez e o Bolsonaro tiveram origens muito parecidas, em cidades muito pequenas, dentro das suas respectivos países, né? Que foi o caso daqui, região muito, muito pobre, lá do Vale do Ribeira, lá o caso do Bolsonaro, o Chaves também numa região pobre lá na Venezuela. E foram militares, né? Você teve o Hugo Chávez lá, chegou a ser tenente-coronel, Bolsonaro capitão, né? Capitão Bolsonaro. E eles ambos tiveram problemas de disciplina no exército, quer dizer, o Bolsonaro, de uma forma esdrúxula, né, planejou, como eu falei em outros vídeos aí, explodir a adutora no Rio de Janeiro. E, entre outras coisas, explodir uma bomba dentro do quartel e assim por diante. Quer dizer, foi preso durante 15 dias lá. Depois o Tribunal Superior Militar acabou liberando ele saiu fora da carreira militar e virou vereador no Rio de Janeiro. Hugo Chávez, tenente-coronel, ele na primeira vez, como pegou a indisciplina dele no exército, foi que ele pegou os subordinados e estruturou com os subordinados um golpe militar, golpe de Estado mesmo, na Venezuela. Esse golpe não deu certo, ele acabou sendo preso, ficou uns 6 meses ou 6 anos, acho que ficou uns 6 meses preso, alguma coisa assim. Não sei, isso aí não precisa ver, ficou um tempo preso, eu acho que em torno de 6, eu não sei, 6 meses ou 6 anos, alguma coisa assim. Aí ficou preso um bom tempo, bem mais do que o Bolsonaro ficou 15 dias na prisão. Mas o caso do Chaves foi muito mais grave no sentido de golpe no próprio país, né, um golpe de Estado. E o Bolsonaro, grave no sentido que ele queria explodir uma adutora de água, quer dizer, afetando a vida das pessoas, que ele queria ganhar mais. Então, uma coisa meio esdrúxula, né? Mas aí, eles passou um tempo, passou acho que em torno de 9 anos depois desses ocorridos aí com prisão e tudo mais, golpe de Estado, o Chaves foi foi eleito na Venezuela, né? E no caso do Bolsonaro, demorou muito mais tempo. Ele passou 30 anos da vida dele no Congresso, na Câmara, né? Na Câmara sendo deputado, e depois ele virou presidente da República. Tá? Mas as características dele vão muito mais além. Uma coisa muito louca, não sei se vocês sabem, acho que muita gente deve saber, mas acho que vale a pena comentar, que o Bolsonaro, né, já teve o Hugo Chávez como ídolo mesmo. Quer dizer, ele, em alguns momentos, em 99, parece que ele inclusive chegou a falar, falando, olha,
o Chaves entrando no poder, fala, não, esse cara ele vai conseguir fazer na Venezuela o que os militares queriam fazer aqui em 64, ou fizeram aqui em 64. Vai conseguir fazer. E assim por diante. Né? Então ele vai conseguir fazer na Venezuela o que os militares fizeram em 64 aqui. Que esse cara é o cara bom. Esse é o... Ele tinha como ídolo o Hugo Chávez. Então, quer dizer, que a gente percebe da personalidade do Bolsonaro que essas características assim de exaltar ditador, é de longa data, isso aí não é de agora. Ele tem predileção por isso, é um cara que gosta da ditadura, da tortura, né, de concentrar o poder nele e assim por diante. Então, quer dizer, esses são coisas que são favoráveis, são coisas que são vistas nas duas pessoas, no Chaves e nele. Esse pesquisador, esse é um pesquisador de Harvard, que chama Fernando... Então eu acho que é brasileiro, pesquisador de Harvard, que fala que essas características, né, do Bolsonaro, e que ele segue profundamente uma cartilha chavista, que ele segue uma cartilha chavista de poder, de alcance do poder, de almejar o poder e assim por diante. Quer dizer, ele busca isso, não é nenhuma novidade para ninguém assim, que está acompanhando de fato o que o Bolsonaro é achar que ele está buscando uma ditadura. É óbvio, isso aí é uma coisa praticamente óbvia, ele está escancarada na cara das pessoas, né? Só não quer ver isso, né? A pessoa que de alguma forma se identificou por algum ponto dele, não sei qual, mas se identificou. Aliás, deixar um grande abraço aí pro meu amigo Cláudio Ortiz, que estava bravo comigo, que falou, você está repleto de ódio, que não sei o quê, porque você está com você está bebido no ódio, não sei o que, não sei o que lá. Não tô, Cláudio. Eu estou apenas, né, trabalhando em cima de informações e tudo mais para mostrar para algumas pessoas, eu tentar passar alguma coisa, né, de quem é o Bolsonaro de verdade, né? Quais são as características dele e o que ele está realmente querendo buscar. Porque ele não é um cara que, assim, é interessante as pessoas saberem que ele não é um cara que é um político, que administrador, que quer montar alguma coisa, estruturar alguma coisa. Ele não está preocupado com isso. Ele não gosta de povo, tem ódio de povo. Inclusive eu peguei recentemente, hoje mesmo, eu peguei alguns vídeos aí de que o pessoal me passou, em que mostra ali, quer dizer, as ações do Bolsonaro durante todos os 30 anos que ele ficou no Congresso, né? Então, algumas falas dele são absurdas, Inclusive ele fala que é contra o aborto, mas ele foi a favor da pílula do aborto, né, que era dado na China e tudo mais. Ele tem ódio de pobres se reproduzindo, quer dizer, o pobre não pode ter filho de jeito nenhum, que aquilo lá é um problema grave para ele. É como se ele trata isso como se fosse um controle de peste, né? Como se fosse um controle de praga. Ele trata exatamente dessa forma, e foi assim que ele atuou em todo o Congresso. É porque não chegou, talvez, um número de informações tão grande sobre ele na eleição de 2018. Embora tivesse muita informação, mas não assim, não foi muito comunicado de quem realmente era. Eu acho que se fosse comunicado com mais detalhe ainda, as pessoas ficaria muito óbvio de que o cara era um objeto terrível. Então, quer dizer, não tem nada de bom para passar para os outros. É tudo que o Brasil não precisa. O Brasil não precisa desse tipo de gente, né? Bom, mas focando, continuando assim, só deixar um parênteses pro meu amigo lá, um abraço, Cláudio, tá?
E voltando aí para nossa conversa, né, em relação aos dois, né, características desses dois caras, desses dois The Plants aí, né, que arrasam meio ambientes aí só para e controlam as pessoas, querem controlar as coisas. Né? E nesse cenário, quer dizer, o Bolsonaro, então, segundo esse pesquisador de Harvard e alguns outros, que eu acho que ele está certo, ele segue à risca uma cartilha chavista. E segue mesmo. Concordo com ele plenamente. Eu já tinha percebido isso. Aí o pessoal, mas não sei o que, um é socialista, o outro não. Não é. Isso daí para eles, para esses líderes populistas, eu já percebi, isso é fato. Isso é o que menos importa. Eles não estão nem aí com isso, porque o que importa para eles? A concentração do poder sobre a pessoa deles. Então eles não estão preocupados se é comunista, se é socialismo, se é capitalismo, liberalismo. Eles não estão preocupados com nada disso. Eles estão preocupados apenas de que todo o poder que esteja ali, de alguma forma, esteja convergindo para eles. Né? Todo o poder esteja convergindo para eles. Todo o poder do Estado. Né? A gente está falando do legislativo, o executivo, o judiciário. Todo o poder do Estado esteja convergindo para eles. Então, no caso do Chaves, né? Então quando ele entrou, uma das primeiras coisas que ele fez lá foi o quê? Ele tinha acho que 21 cadeiras no parlamento deles. Aí ele já abriu para 32, você já botou 11 cadeiras a mais. Para que isso? Ele colocou 11 caras dele, para quê? Para ele dominar o poder judiciário. Bolsonaro quer fazer a mesma coisa aqui. Bolsonaro tem 11, ele quer colocar 10, vai para 21 cadeiras. Ele está querendo fazer isso. Isso não é da boca para fora, não é fake news. Ele procura negar e o pessoal fica negando o tempo todo. Vocês estão falando é fake news, não sei o quê. Não é fake news. Ele realmente quer fazer isso. Ele está buscando isso, é óbvio, é escancarado isso aí. E ele está seguindo essa cartilha chavista. Então, ele se aproximou do exército, tá? Se aproximou do... o Chaves fez a mesma coisa lá. Então, virou um poder, virou um governo militar lá. E ele também, ele é a favor da liberação de armar um grupo muito grande de pessoas. Lá na Venezuela, eles armaram um grupo muito grande do pessoal de que eles montaram estruturadas milícias, né? Estruturadas milícias, né? E também o que eles chamavam de coletivo. Então eles estruturaram, montaram milícias, né, em favor do Chaves. Então ele armou muita gente do povo, ele queria que todo mundo lá também tivesse arma para ele poder montar as milícias dele e esses coletivos, que são uma espécie de um exército paralelo do Chaves. E ele fez isso após ele ter tido, ele que teve uma tentativa de golpe, né? Tentaram dar o golpe nele, tirá-lo de lá. Né? E aí ele percebeu que ele precisaria ter uma milícia que fosse um exército paralelo para proteger o poder dele, né? O governo dele. A mesma coisa está acontecendo aqui no Brasil. Ele está armando o pessoal, né? Está armando todo mundo aqui da sociedade exatamente para isso. Tá? Para que ele quer? Ele quer exatamente dar uma legitimidade, ele quer dar uma estrutura para o governo dele, porque ele sabe que depois ele pode tomar tem alguém que pode tentar um golpe contrário dele, daí ele tem a milícia dele, tem um exército paralelo. Então é exatamente o que ele quer fazer. Tá? A ideia de armar um pouco, ele fala liberdade, isso é tudo uma conversa muito fiada. É triste ver as pessoas entrando nessa conversa, entrando nessa ideia de que pode existir uma liberdade usando essas armas. Tá? Isso é completamente falso. Ele está vendendo uma ideia completamente esdrúxula. E aí as pessoas ficam comprando essa questão. Tá? Mas aí o que o Chaves fez? Lá também na Venezuela,
ele ao mesmo tempo que ele montou, que armou essas milícias e esses coletivos, né, como se fosse um exército paralelo, ele também fez o seguinte, depois ele entrou com uma política de combate às armas, de combate ao povo armado, ou seja, ele não queria também que o povo, e muita gente daquele povo podia ser, depois ele percebeu, muita gente daquele povo poderia ser um povo poderia se revoltar contra ele, daí ele entrou com uma política de desarmar o povo. Mas ele já tinha a milícia dele armada e o coletivo dele armado, muito bem estruturado. Então, quer dizer, é um tremendo de um sacana, um safado, né? Isso, o Bolsonaro, ele segue a mesma cartilha, ele segue a mesma cartilha do chavista, a mesma coisa. Ele segue os mesmos pontos do Hugo Chávez. Exatamente as mesmas coisas. Agora, o mais interessante dessa história toda foi o próprio Bolsonaro declarar, quer dizer, ele declarou, né, que o Hugo Chávez seria uma coisa maravilhosa para a Venezuela. Seria algo maravilhoso para a Venezuela. E a gente está vendo que está aí, ó. E o Bolsonaro achou que ia ser algo maravilhoso para a Venezuela. E ele vai querer repetir a mesma coisa no Brasil. Vai querer concentrar todo o poder para ele. Vai querer já agarrar, né? O pessoal chama de testar a elasticidade dos poderes, ou seja, tentar abocanhar o poder judiciário. O legislativo já está comprado através do orçamento secreto. Está querendo fazer isso com o judiciário. Tá? Mas os paralelos, né, as características muito parecidas não terminam aí. Manipulação de informação, manipulação de índices de crescimento, interferências nas polícias, interferência nos órgãos que podem estar fazendo investigação. Bolsonaro fez isso o tempo todo, faz isso o tempo todo na Polícia Federal. O Bolsonaro perseguiu os adversários, o Hugo Chávez fez a mesma coisa. Como que ele perseguiu? O Bolsonaro persegue. Ele colocou o ministro da Justiça a fazer um levantamento de quem são as pessoas que fazem uma oposição contra o Bolsonaro, que fazem crítica para o Bolsonaro para tentar enquadrar esse pessoal na Lei de Segurança Nacional, como se a gente estivesse fazendo algo contra o Estado brasileiro. E não é verdade. Cadê a liberdade de expressão que ele tanto fala? Ele é um hipócrita. Né? O Chaves também fazia a mesma coisa. Interferências nos investigadores de filhos, rachadinha, rolos diversos aí. Ele mudou vários superintendentes da Polícia Federal. Toda hora mudava. Interferia na Polícia Federal de regionais e assim por diante para evitar as investigações, porque é um cara que não tem nada a esconder. Ele tem muita coisa a esconder. Está escondendo muita coisa. Então a gente pode perceber que assim existem muitos paralelos. E o mais curioso foi isso que eu te falei. Foi que ele tem o Hugo Chávez como ídolo. Em algum momento ele, né, assim como ele também tem o ídolo, o Hitler, tem como ídolo o Stroessner. O Stroessner, pessoal. Alfred Stroessner, do Paraguai, ditador, pedófilo, sem vergonha, narcotraficante. É ídolo do Bolsonaro. É fake news? Não é fake news, pessoal. É ídolo do Bolsonaro. Tem vídeo, não é editado, não é nada. É o vídeo na internet do Bolsonaro elogiando o Alfred Stroessner. Dizendo que ele era um estadista exemplar. O Bolsonaro falando que o Alfred Stroessner era um estadista exemplar. Era um pedófilo que fazia orgia com menina de 10 a 12 anos de idade. Era narcotraficante, sócio do narcotráfico no Paraguai. Ele é amigo do Victor Orbán, já homenageou o Ustra, que colocava rato nas vaginas das mulheres na tortura. Ele é um cara legal pra caramba. Super gente boa. Tudo que o Brasil merecia.
Sabe que eu fico indignado, fico assim, pensando, toda hora eu paro para pensar o que os evangélicos viram nessa história. Assim, eu tô falando do povo evangélico, cara, para votar num cara desse. Esse cara não tem nada a ver de moral e bons costumes, absolutamente nada. Não tem nada a ver com isso. As pessoas não sabem o que é moral e bons costumes, talvez, porque ele não tem nada a ver. Bolsonaro é um monstro. Tá? E é isso, quer dizer, esses deplantes que eu falei, os dois são muito parecidos, um realmente até exalta o outro. Né? E segue a cartilha chavista. Então quando ele fala assim, vai para Venezuela, vai morar na Venezuela, na verdade nem vai precisar, as pessoas que votam no Bolsonaro não vão precisar, porque o Brasil vai se tornar Venezuela. Isso é certo, se não ficar muito pior do que a Venezuela, porque é capaz de ficar muito pior. Por quê? Porque o tamanho do país, né, e por uma série de outras coisas. Outros pontos interessantes que falaram, até o pessoal que estudou as estatísticas envolvendo a questão da pandemia e tudo mais, acho que foi o pessoal de John Hopkins Hospital nos Estados Unidos, eles fizeram um levantamento, né, porque das estatísticas, olha que coisa absurda isso, as estatísticas na Venezuela, aí já foi, não é o Hugo Chávez, né, já é o Maduro, né, o Nicolás Maduro. A estatística mostrava assim, eles apresentou uma estatística que na época em que estava explodindo aqui no Brasil, milhares de pessoas morrendo, lá morreram 10 pessoas. Sabe o que eu fiquei pensando? Assim, uma das outras características desses caras, tipo Bolsonaro, Maduro, Hugo Chávez, esses caras, é que eles acham que o mundo inteiro é completamente imbecil, né? É completamente imbecil. E só eles são inteligentes. Ou só eles raciocinam, ou só eles imaginam as coisas e são... Porque você pegar um país e falar no nível que estava a pandemia no mundo, as milhares de pessoas morrendo nos diversos países, ou seja, milhões de pessoas morreram no mundo, e ele falar que lá na Venezuela morreram 10 pessoas, imagina aquele Chongping lá da Coreia também, que fala que não morreu ninguém, que não sei o que. Então é um absurdo, né? É um absurdo. Tá? Então, assim, ditadura não é boa em regime nenhum. Resumindo, é isso. Né? Isso que são esses deplantes aqui, seja ele regime comunista, socialista, capitalista, liberal, monarca, sei lá, o que for, não é boa. Né? Ela transforma a nação nisso aqui, ó. Só um ser vivente, estrondoso, e o resto tudo devastado. Uma única planta. Essa única planta que dá nesse meio ambiente devastado da ditadura. Então, não adianta o pessoal ficar com essa narrativa. Comunismo, socialismo, que não sei o que. Meu, o Bolsonaro é igual o Chaves e vai ser igualzinho a Venezuela isso aqui, se ele vencer. E assim, uma das coisas que eu uso nas frases do meu perfil, que eu gosto muito de usar, assim, a natureza é implacável. E a natureza realmente, pessoal, ela é implacável. São coisas que você não pode ir contra. O tempo, né? As descobertas que o homem tem, ou seja, a ciência. Né? Quanto mais o homem vai descobrindo, vai acumulando conhecimento de determinada coisa, ele vai criando mais conhecimento sobre aquilo. Isso é ciência, o nome disso aí. Tem todo um processo científico envolvido, não é fake news, achismo de WhatsApp, comentário de Facebook, né? Não é isso. É um processo muito mais rígido, muito mais poderoso, muito mais legítimo e honesto, né? Porque é onde você vai descobrindo as coisas, acumulando aquele conhecimento e vai evoluindo. E é uma coisa dinâmica, porque você não para, não é
A verdade absoluta, muitas vezes, é aquela que a gente não descobriu. A gente está na busca dela. E está indo. Mas você vê, na época desse cara, o cara falar que morreu 10 pessoas de Covid, e era um estado que estava usando, ainda insistindo em usar a ineficaz, que já estava provado que a cloroquina, a hidroxicloroquina, eram ineficazes contra o SARS-CoV-2. Era ineficaz o SARS-CoV-2 biológico dentro da pessoa, não é in vitro, tá, pessoal? Não é in vitro é uma coisa. Se matar o bichinho num vidro é uma coisa, se matar o bichinho dentro da pessoa é outra. É um sistema, é um organismo, tem muitas coisas, muita coisa envolvida aí que envolve, que é um sistema totalmente interligado ao outro, e não é simplesmente você colocar a hidroxicloroquina, beleza, matou o bicho. Não, porque muitos desses bolsonaristas, pessoal da chavista, ou seja lá da onde, começaram, até teve pesquisador até na França, começou a se basear em artigos que tinham trabalhos que mostravam redução de população de SARS-CoV após os testes in vitro. Mas isso não significa que funciona. Isso é uma desonestidade. Porque você só vai funcionar se você tiver o teste em vivo, tiver na pessoa, aplicado na pessoa. Né? E os testes envolvendo efeitos colaterais, né, os side effects e outras coisas. Então, quer dizer, tudo isso aí é uma coisa que é desonesta desse pessoal. Para eles manipularem a imagem, para não se passar que eles são incompetentes, porque geralmente assim, 99% desses caras são muito incompetentes, eles procuram esconder as coisas através desse tipo de procedimento. Se basear em factoide, ou se basear em meia-verdade, se basear em coisas desse tipo, mas não se baseia em ciência. Aliás, eles têm ódio de cientista, né? Eles caçam cientistas. Eles são especialistas em caçar cientistas. Não é de agora, isso aí já é uma coisa antiga. Mas agora, você percebe esses deplantes aí, tem esse Bolsonaro, o Chaves, todos esses caras caçam cientistas. Eles não são adeptos a... Aqui mesmo, um dos exemplos é o presidente do INPE, né, que foi demitido lá sumariamente, porque mostrou a verdade. Apresentou a verdade, a devastação na Amazônia. E o índice de devastação muito alto. E que o Bolsonaro simplesmente disse o seguinte: não, isso não é. Se for a devastação que você está falando aí, já tinha sumido a Amazônia. Olha essa cabeça de um cara desse, cara. Vocês acham que um cara desse pode ser presidente do Brasil? Olha, desculpe, mas é uma atitude até muito simplista da parte de quem vota. Muito simplista. Que a simplicidade e o simplismo tem muita diferença, pessoal. Tá? A simplicidade é a pessoa ser humilde na sua forma de ser, né? Procurar assim, levar a vida de uma forma mais simples, né? Nas suas ações e tudo mais. O simplismo é a pessoa ignorar muita coisa, ignorar informação, tratar de coisas complexas e coisas críticas de forma muito desleixada. Isso é simplismo, pessoal. Então, no caso, o pessoal que está votando Bolsonaro está sendo simplista. Porque está assinando lá que aquele remédio que ela toma, por exemplo, que faz às vezes a pessoa ficar viva ou ficar com uma pressão arterial controlada, aquilo ali caiu do céu. Dane-se aquilo lá, tanto faz, eu posso pegar qualquer outra coisa. Não, pessoal, aquilo foi descoberto através de um processo científico. Né? E quem descobriu esse tipo de coisa é quem está sendo caçado por caras como esse Bolsonaro aí. Né? Entre outros ditadores do mundo, deplantes aí do mundo. Tá? Então, é importante a gente pensar bastante nessas questões. Né? Então, eu acho que agora, a partir do momento que você começa a descobrir mais da natureza do Bolsonaro,
E quando ele fala, a Venezuela, que vai virar uma Venezuela, agora você já sabe que, na verdade, ele tem tinha até o Chaves como ídolo. Tá? Que ele segue uma cartilha chavista e que ele quer implementar algo muito parecido com o que o Hugo Chávez fez na Venezuela, ele quer fazer no Brasil. É claro que ele só não conseguiu fazer isso no primeiro mandato, porque isso, na maioria das vezes, eu estudei no curso que eu fiz de Stanford, que você faz, né, de desenvolvimento democrático, que você, nessas repúblicas, que muitas vezes são submetidas a uma ditadura, geralmente eles conseguem, primeiro, eles entram no meio de uma crise, né? Quer dizer, geralmente com outsiders, né? Tá correndo por fora, e o pessoal determinado está muito fragilizado por causa de alguma crise muito grande. Uma crise muito grande. E aí eles conseguem entrar numa primeira vez. Depois eles preparam esse primeiro mandato, eles estruturam esse governo deles para que esse governo se transforme em uma autocracia. Então como que eles se preparam? Eles procuram, primeiro, o que o Bolsonaro fez aqui? Vocês sabem disso. O governo dele foi um governo totalmente fundamentado em intrigas o tempo todo, em confusões, em ataques às instituições democráticas brasileiras, ataques ao STF, ataques aqui, ataques ali, ataques à moral, ataques a isso, bons costumes, blá 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 blá. Ele brigou com todo mundo que estava aqui. E já colocou alguns caras dele. O Chaves fez a mesma coisa lá. Aqui ele colocou aí não seguiu lista tríplice aqui, para você fazer uma eleição de um procurador-geral da República, colocou um amigo dele, o Aras, colocou lá, pronto, coloca lá, num cargo muito importante, que é o cara que bota em tramitação os processos aí para investigação e coisas assim, envolvendo até o próprio presidente da República. Ele colocou um cara que vai filtrar tudo, vai segurar tudo isso aí para ele. Isso é aparelhamento. Então tudo isso ele fez nesse mandato. Qualquer investigação que fosse feita, os ministros dele trocavam toda hora o superintendente da Polícia Federal, os filhos dele também, da família e tudo mais. Então, e não deixava. Então esse aparelhamento todo é feito geralmente num primeiro mandato. No segundo mandato, que é esse que a gente está brigando agora, e por isso que a gente diz que é muito crítico, muito fundamental para o desenvolvimento do nosso país numa democracia ou numa ditadura sangrenta, porque é isso que vai acontecer aqui, né? Além de uma ditadura, não vai ser uma ditadura soft, né? Se é que pode chamar assim. Não sei nem se isso existe de verdade, acho que não. Mas vai ser uma ditadura sangrenta. Você pode se preparar. Tá? E assim, eu acho que já está mais do que óbvio que ele não respeita ninguém, pessoal. Ele está usando, você vê, métodos sujos. Agora está colocando aí coisas completamente ilegítimas aí, acusando de fraudes, de inserções e tudo mais, alegando que isso ainda jogando no ar, que isso aí pode estar envolvido o TSE junto com o PT. Isso aí não tem o menor cabimento. Ele sabe que ele está desesperado, vai perder mesmo, né? Então ele tem que arrumar um jeito. E esse cara é daqueles que não aceita. Ele vai arrumar um jeito de trapacear. Isso com os evangélicos apoiando ele. Ó. Vocês estão apoiando e trapaça. Beleza, parabéns para vocês. Então vai arrumar um jeito de trapacear. Tá? Trapacear para poder ganhar as eleições. Então ele quer adiar a eleição, segundo turno, quer conturbar tudo para poder ter algum cancelamento,
ou quer esperar o segundo pleito, aí chegar lá na frente, olha, tá vendo o que eu falei para vocês, ó? Eu perdi porque eu fui prejudicado, porque deixaram de botar 1.000 inserções lá de rádio. Pessoal, ele usou a máquina inteira do governo para fazer campanha, na cara de todo mundo. Ele tem a cara de pau de chegar e falar que o descontrole que teve lá de inserção, que inclusive não é culpa do TSE, não é culpa aquilo ali pode ter sido até armado, porque inclusive a mulher que denunciou da rádio lá é uma bolsonarista que estava junto com a primeira-dama lá, a Michelle. Então, você percebe que não faz sentido, é alguma coisa que pode ter sido até semeada ali, né? Foi preparada, foi cultivada para que chegasse nesse momento agora e que aparecesse. Porque essa bomba do Bob Jeff lá, né, a granadinha dele, caiu não só do lado do carro da Polícia Federal, mas caiu no pé do Bolsonaro também. Essa granadinha afetou muita gente lá, inclusive no bolsonarismo. Os bolsonaristas ficaram perdidos aí. Tinha alguns já estavam chamados frouxonários, o Bolsonaro de frouxonário. Então já tem uma série de coisas aí que estavam ocorrendo nesse sentido, que ainda estão aí purulando, mas eles acharam essa de colocar da inserção, aquele Fábio Faria lá foi falar que não sei o que estava tendo fraude, que não colocaram inserções. Isso aí não é de controle do TSE, não. Eles passam isso aí para as rádios lá e eles é que tem que ficar fazendo esse tipo de controle. As campanhas dos candidatos. Não é nem o adversário. Vai esperar que o adversário faça isso. Não vai esperar que o PT faça isso para o Bolsonaro. Não vai fazer. Então isso aí pode ter sido uma armação mesmo. O Alexandre Moraes pode estar certo mesmo. Na forma como ele está agindo. Né? Mas para que serve isso aí? Para você dar aqueles ataques que o Hugo Chávez fez lá na Venezuela, de ficar atacando as instituições lá dentro, e que o Bolsonaro faz a mesma coisa no Brasil. Ele ataca as instituições aqui, estava tentando atacar as urnas, aí veio aquela história do relatório do Ministério da Defesa, o Alexandre Moraes intimou os caras a mostrarem um relatório, não apareceu relatório nenhum, porque realmente os caras não têm, porque não tem nenhuma fraude em urna nenhuma, essa é a realidade, né? E aí agora inventaram essa história da inserção, não sei o que, porque vão usar esse argumento também, porque chegar lá na frente o Lula ganha, daí eles vão falar, tá vendo aqui, ó, eu fui prejudicado, esse tem que ser anulado, esse... E é um absurdo isso. É ridículo isso aí, é mais ridículo ainda se você está apoiando uma coisa dessa. Por favor, pare para refletir sobre isso aí, né? É muito importante que a gente não embarque nessa, porque isso aí é primário, né? Tá? E ele está fazendo de tudo para que ele continue no governo, porque aí agora é que ele vai botar para valer o plano dele de uma ditadura, de um governo autocrático. Eu tinha te falado até um governo clepto-autocrático, neopentecostal, homofóbico. Um amigo meu tinha falado de verdade. É bem isso mesmo. E ele vai botar isso aí pra valer. Tá? Vai perseguir gente, vai. Aí com todo, quer dizer, vê o combo completo. E aí você está apoiando esse combo. Você está apoiando a entrada desse combo, se você está votando Bolsonaro. Pare para pensar sobre isso aí. O Lula mesmo, era amigo do Chaves, do Maduro, não sei o quê, mas ele não concorda com tudo que acontece na Venezuela. Mas vai falar isso para alguém. O pessoal vai falar, imagina, você está falando besteira. Lógico que ele apoia os companheiros. Não é bem assim. Não é bem assim. Né? Eu acho que hoje em dia existem elementos aí para você poder fazer uma análise muito mais profunda e saber como é que essas coisas todas funcionam. E parar com
coisa de comunismo, capitalismo, para com isso. É isso que eles querem, esses populistas, eles querem que você pense dessa forma, que é muito curta. Você rapidamente você já separa as duas coisas e ponto final. Não faz sentido, pô. Né? Não faz sentido nenhum. Essa coisa controladora como o Bolsonaro quer aí para ele, da forma como ele é, não é benéfica para nenhum governo. Tá? Então, vamos pensar aí nessas coisas, né? Outro dia também eu tinha visto um trabalho, inclusive um trabalho que saiu numa revista brasileira de ciência, que falou qual foi o relacionamento dos evangélicos com a ditadura militar. Então o embarque eles também já fizeram na ditadura militar, que era uma forma de se terem projeção num governo. Olha só. Então, precisa ver se não é isso que está acontecendo agora, e eu acho que é fato, né? Esse pessoal do neopentecostal, principalmente, que quer, no mínimo, abocanhar aquele filão de universidades aí, que hoje são públicas. Olha, com certeza vai querer fazer isso. Tá? Bolsonaro não é um que não respeita a lista tríplice nenhuma para botar reitor de universidade, bota do jeito que ele quer, nomeia quem ele quiser para procurador, nomeia quem ele quiser. Então, complicado, né? A situação é muito, muito grave. A gente não tem agora que cair nas narrativas golpistas deles, tá? Narrativa golpista, exatamente o que aconteceu de ontem para hoje, esse negócio de inserção de rádio. Isso é uma narrativa golpista, de que o Alexandre de Moraes, o TSE, que está contra ele, que eles são vítimas de porcaria nenhuma. Vítima de nada. De vítima esses caras não tem porcaria nenhuma. A gente não pode cair nessa armação. Né? O que eles estão fazendo é uma manipulação muito grande. Agora, eles estão querendo o quê? Pegar o pessoal que está branco e nulo e o pessoal que está indeciso. Em torno de 2% é indeciso e em torno de 5% é branco e nulo. Eu só digo uma coisa para vocês, pessoal. Botar branco e nulo agora é uma coisa assim completamente sem sentido nenhum, né? Eu acho. Desculpe, mas eu acho uma coisa completamente sem sentido. Tá? Lembra que eu falei do simplismo? Né? Eu acho que vale a pena a pessoa, como ser humano, todo ser humano pode parar e refletir sobre determinada ação, né? Procura um pouco de informação sobre isso no dia que for votar e vota corretamente para evitar que isso aqui vire uma ditadura, pelo menos, né? Porque ficar branco e nulo numa situação de virar uma ditadura é uma coisa de se arrepender pelo resto da vida. Depois que a pessoa entrar, e aí não vai ter internet, não vai ter celular com zap, essas coisas que eu acho que é bom falar, porque muita gente acha que não vai mudar nada. Não é bem assim, não muda só no muda para todo mundo. Não vai ter zap, não vai ter Facebook, não vai ter porcaria nenhuma. Vai ter fome, miséria, falta de educação, doença, falta de remédio, isso vai ter. Ditadura traz isso. Gente morta. Então você ficar branco e nulo diante de um cenário desse é absurdo. Tá? Para evitar isso, você tem que votar tem que votar contra o Bolsonaro. Porque ele efetivamente vai transformar esse Brasil numa Venezuela. Vai transformar esse Brasil exatamente numa Venezuela. Ele busca isso. É isso que ele quer. E o Lula já provou pra gente que não é isso que ele quer. O Lula já teve governo. Já governou o país. Nós já tivemos, né, durante o governo Lula, eu estava vendo um outro gráfico outro dia aí, ciência, estou falando de ciência, pessoal, não estou falando de achismo, não. Se alguém falar é fake news, então me chama aí que eu mostro. Então, assim, tem gráficos que você tem uma redução, durante todo o governo foi reduzindo o distanciamento social. Distanciamento social não.
o distanciamento entre classes sociais foi reduzindo bastante, assim. Sabe, quer dizer, as pessoas foram ficando mais próximas. Nós tivemos um aumento, então, mais da classe média, assim por diante. As pessoas puderam... eu converso sempre, outro dia eu estava conversando com um amigo meu, ele falou, eu comprei um apartamento na época do governo Lula. Eu consegui estudar na época do governo Lula, entendeu como é que é? Tem muita coisa assim. Você percebe, essas coisas existiram, são reais. A coisa realmente aconteceu dessa forma. Depois vieram crises, sim, vieram, porque muita gente também estava querendo arrumar um jeito de colocar o PT para fora do governo. Ou seja, dar um golpe. Mas aqueles golpes que são dados como os golpes são hoje, não é em cima de um tanque. Né? São golpes golpes com documento, com factoides, com desinformação, né? Que é o que acontece hoje, essa narrativa golpista. É completamente golpista. Ele é totalmente. Ele não tem. O que ele tem para oferecer? Passou um governo inteiro arrumando besteira, só fazendo discurso de ódio, arrumando encrenca com todo mundo, atacando as instituições. Não fez nada. Nada de bom. E é assim que eles vivem. Então, né, aquele governo, quer dizer, teve uma melhora muito grande para o Brasil. O Brasil ficou a quinta economia do mundo e tudo mais. Então já mostrou alguma coisa. 2 mandatos. Esse aqui, no segundo mandato, você pode ter certeza, em 2026 a gente não tem mais eleição para presidente. Eu duvido, eu aposto com alguém aqui se vai ter eleição para presidente. Não vai. Duvido que vai ter. Não vai ter. Tá? E assim vai. Sei lá quantos anos aí. Até ele achar que ele tem que passar a bola para algum Nicolás Maduro da vida. Tá? Pessoal, era isso aí. Obrigado para vocês terem ficado esse tempo aí, quase 1 hora a gente conversando, tá? Pense nesses The Plants aqui, tá? Um já morreu, o outro lá tá lá na Venezuela, lá, seguindo os caminhos do cara que deixou o legado para ele lá. E o outro tá aqui. O outro tá aqui. Tá decidindo a tua vida, o teu futuro. E, na verdade, assim, ele tá decidindo até o momento que você botar o dedinho lá e mudar isso aí. Você pode mudar só tocando o dedo lá. Tá bom? Abraço para todos, boa noite, tudo de bom.